Oi, eu sou a Dani E eu sou a Lud. e esse é o Pantufa de Unicórnio. Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série Arte Imita a Vida. Nessa série a gente tem o intuito de refletir um pouco sobre assuntos que acontecem no nosso dia a dia e através de obras que a gente gosta. Pode ser um livro, pode ser uma série ou pode ser até um filme. E hoje a gente escolheu um filme que a gente adora para estrear essa nossa série. A gente escolheu Pantera Negra. Pantera Negra é um filme de super-herói. Ele é um super-herói da Marvel. Ele foi criado para os quadrinhos em 1966 pelo saudoso Stan Lee. Foi desenhado pelo Jack Kirby. E ele apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em uma história do Quarteto Fantástico. Por fim, foi trazido também para o universo cinematográfico da Marvel. E agora, no ano passado, no início do ano, estreou o filme solo dele, Pantera Negra, que é todo voltado, né, e centrado nele, nesse super-herói. Para contar a história do Pantera Negra, é necessário mostrar Wakanda, que é esse reino fictício de onde vem o Pantera Negra, e que ele existe como um país africano, né, na ficção, né? Ele se mostra para o mundo de uma forma, mas na verdade esconde toda uma sociedade super desenvolvida, com uma alta tecnologia e vivendo de uma forma muito diferente do que o mundo imagina que eles são. Eles se escondem para se proteger de certa forma do mundo, né? E então a gente é apresentado. Wakanda já tinha sido mencionada em outros filmes, né, do universo cinematográfico da Marvel. Em Vingadores, a Era de Ultron, já tinha mencionado, mas a gente ainda não tinha visto o que era Wakanda e não tinha tantos detalhes a respeito do que é esse país e essas tecnologias que eles têm e de que forma que eles vivem. Então o filme do Pantera Negra traz pra gente a história dele, a história de Wakanda e apresenta pra gente esse universo rico de Wakanda, né? Um país que tem muitas culturas, né? Muitos povos ali que tem a sua própria história, que de certa forma é uma referência também às culturas que existem no continente africano e a toda a sua potencialidade em relação aos seus recursos naturais e a sua riqueza cultural mesmo. O filme ele foi um grande sucesso, arrecadou 1,3 bilhões de reais mundialmente. Reais não, dólares. Dólares, deve ser dólar, né? Dólares. Foi um grande sucesso entre a crítica, entre o público. E um dos motivos para ele ter feito tanto sucesso é o fato de que foi apresentado pra gente uma estética do filme primorosa. Além da narrativa ser interessante, ser envolvente, a gente tem também uma estética construída de um jeito muito bonito, que é um mérito da designer de produção Hannah Bickler e também da figurinista que trabalhou com ela, que é a Ruth Carter. Enfim, essas duas mulheres que idealizaram toda a imagem, né, todo o figurino e tudo de Wakanda, e que buscaram inspirações em culturas dos povos africanos reais. Então, elas fizeram várias pesquisas e buscaram exemplos e coisas que realmente pertenciam a essa cultura desses povos e trouxeram isso para o figurino, para tudo que a gente vê no filme. Um dos exemplos que a gente pode mencionar aqui é o chapéu da Rainha Mãe Ramona, que foi inspirado em um chapéu que é utilizado por mulheres casadas do povo Zulu da África do Sul. As Dórias Milaje também são um exemplo que foi totalmente inspirado em elementos dessas culturas africanas. As vestimentas dela foram inspiradas numa comunidade Maasai que é encontrada tanto no norte da Tanzânia quanto no Quênia. A gente trouxe aqui 3 exemplos, poderia trazer mais um monte, a gente vai até deixar link aqui embaixo porque já tem artigos e pessoas que mostram como vários elementos que foram trazidos para o filme são inspirados em elementos das culturas dos povos africanos. E isso é uma coisa que quando a gente estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu assisti uma entrevista dessa designer de produção, da Hannah, e ela estava falando um pouco da produção artística dela e falando também de preocupações e de coisas que ela procura tentar trazer para o trabalho dela.
que é a representatividade. Ela falou da importância, né, da importância que ela entende que tem a representatividade no cinema e falou como ela gosta de trazer isso para o trabalho dela. E nesse trabalho específico que ela fez no Pantera Negra, eu acho que a gente tem um filme em que ele traz representatividade dos atores, né, na escalação, o que se espera. Porque... Um grande feito, né? Não é todo filme que tem uma história contando sobre a África que bota atores negros, né? Sim, porque parece óbvio, né? De falar, tá contando uma história que tá falando de povos africanos, é óbvio que vai ter atores negros. Mas, infelizmente, às vezes tem filmes que também tem essa temática ou que estão representando algo de algum povo e que escalam atores que são brancos e que não tem nada a ver com o que seria, né? Beijos, deuses do Egito. Em Pantera Negra, voltando pro trabalho que a Hannah fez, e que, enfim, todo mundo que está envolvido nesse filme fez, ela conseguiu também trazer representatividade para esses elementos, né, da cultura, e conseguiu fazer essa conexão de você ver os atores sendo representados de forma fidedigna, mas também as vestimentas e a aparência, tudo tendo essa conexão com a realidade da cultura, né, desses povos. Então eu acho que é um dos fatores que fez com que o filme fizesse ainda mais sucesso. Claro que para conseguir chegar a esse visual afrofuturista que a gente vê no resultado final, também foi empregado muito CGI, a gente tem um trabalho ali de pós-produção, mas ainda assim, para a gente conseguir esse resultado tão autêntico, esse trabalho dela foi essencial, o trabalho delas, né, dessas duas mulheres e de todo mundo que estava envolvido, foi essencial para trazer para a gente esse visual tão incrível, tão autêntico, que reflete também essa ancestralidade, né, realmente dos povos africanos. E por que agora, em 2019, a gente ainda tá falando de Pantera Negra, sendo que o filme estreou em fevereiro do ano passado, 2018? Primeiro, porque ele ainda tá muito em evidência. Esse ano ele tá concorrendo e participando das cerimônias de premiação. Ele concorreu, inclusive, com o melhor filme no Golden Globe. E tá cotadíssimo para participar para ser indicado em algumas categorias do Oscar. Então é um grande feito para um filme de super-herói. E além disso, como a Dani já falou, toda a estética dele é muito bonita e muito bem feita. E a gente pode falar muito sobre arte nesse filme, que é a intenção do nosso vídeo de hoje. Now, tell me about this one. Also from Benin, 7th century, Fula tribe, I believe. Nah. I beg your pardon. It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. Don't trip. I'm gonna take it off your hands for you. These items aren't for sale. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? Sir, I'm going to have to ask you to leave. Essa cena é o desenrolar da trama e é o desenrolar também do nosso vídeo para discutir arte. Na cena, como vocês puderam ver, o Killmonger ele tá vendo algumas peças, né, na exposição e chama a curadora da exposição para indagar para ela de onde são aquelas peças. E ele pergunta, né, peça por peça, até chegar numa peça específica que ela fala que é de um povo, mas na verdade ele sabe que é um machado, né, feito em Wakanda e feito de vibranium. Que o Wakanda foi feito em cima desse metal, desse elemento. O Wakanda foi feito em cima desse elemento, né? Se desenvolveu bastante a partir da manipulação desse elemento ali, que é usado para várias coisas, né? Quando a curadora diz que esse pertence a um povo que ele sabe que não é, ele começa a questionar como os antepassados dela conseguiram aquelas peças. Se eles pagaram um preço justo ou se foi tomado como todo o resto. Esse questionamento do Killmonger, apesar de ser uma cena da ficção do filme, é uma cena que a gente uma cena de acontecimentos reais que a gente pode estudar durante os séculos de história dos povos africanos, assim como povos da América, povos da Ásia, povos que passaram por um processo grande de colonização das antigas potências europeias.
que ainda hoje muitas delas continuam potência. E assim, ó, quando você tem a oportunidade de ir no museu, seja ele na Europa, nos Estados Unidos ou até mesmo aqui no Brasil, quando você vê um objeto que está lá exposto, você se questiona de onde ele veio, qual é o caminho que ele fez até chegar naquele lugar. A Alemanha, por exemplo, ela também tem o Museu Pérgamo, que foi todo feito em cima do monumento, o altar de Pérgamo, que na verdade é grego. Então, quando a gente vê esses objetos que estão, posso dizer, deslocados da história do país de origem, você se questiona como fizeram para que ele chegasse até lá. A gente sabe que durante as campanhas de colonização das potências colonizadoras, um dos modos de subjugar o povo e de mostrar a vitória contra ele era causar um esvaziamento até cultural do próprio povo, despindo ele das suas raízes e das suas peças, dos seus artefatos, e praticamente esvaziando o país e levando para o país colonizador, e lá ele podendo exibir como peça de como uma peça de decoração ou como Espólio mesmo. Espólio de guerra. Então, boa parte do que hoje conta a história das culturas africanas não está no continente africano, tá espalhado pelo mundo. Então, por isso que essa cena do Killmonger, ela é tão simbólica e é o nosso ponto de partida para a discussão, porque ele mostra o questionamento que os povos estão fazendo agora. A gente tem essa cena do filme que tem essa conexão com a nossa realidade, de algo que acontece na atualidade, já acontece há algum tempo, de povos que hoje já num processo, né, de terem se libertado dos colonizadores, estão buscando ter contato e ter acesso aos seus objetos de arte, a artefatos que foram criados por seus ascendentes. Ascendente, né? A gente tem uma outra simbologia ali que é interessante, porque na narrativa do filme, a peça está sendo exibida no museu lá, e aí lá tem eles têm, né, a descrição de qual é o país de origem daquela peça e o que era. Acho que é uma marreta? É um machado, não temos certeza, mas vai aparecer. Tá, enfim. Tem a descrição lá do machado e tal, e falando, né, de que povo que era, de que lugar que era. Mas, na verdade, na narrativa do filme, a gente descobre que aquilo não era um simples machado, que ele tinha vibranium, que é um elemento que é bastante tratado ali na narrativa do filme, que tem alto valor econômico e que tem 1000 formas de utilização, de manipulação, né? Então, o museu que estava com aquela peça, ele desconhecia, na narrativa do filme, desconhecia o que ele tinha de fato, o que representava aquilo, para que aquilo podia ser usado. Ele não tinha um conhecimento profundo a respeito do que realmente era aquilo que ele estava exibindo. Que a gente acha que talvez seja uma simbologia interessante para a gente pensar no mundo, na vida real, em como às vezes aqueles objetos e artefatos são exibidos em determinado museu, deslocados do seu local originário e sem representar, sabe, sem demonstrar exatamente o que aquela peça às vezes representou para o seu povo, para quem a criou. Muitos artefatos que a gente vê, tanto de povos de origem africana, como, sei lá, de outros povos que também foram aqui da América Latina, né, que às vezes da Ásia, às vezes os objetos e da Oceania também, os objetos e as peças de arte às vezes têm um significado que tem alguma conexão profunda com religiosidade, com espiritualidade, com, enfim, com algo muito ligado àquela cultura, mas que no local que ele está sendo apresentado ele nem faz jus. Ele é só contemplativo, né? Ele é só contemplativo quando ele podia estar contando uma história que representa algo para aquele povo, né, para aquela cultura da onde ele foi deslocado, né? Então essa é uma outra simbologia interessante que a gente vê nesse filme, né, e nessa cena específica.
Então, depois de tudo isso, você se questiona da onde sai aquela peça que você está apreciando no museu? Aqui a nossa intenção não é questionar o trabalho que esses museus fazem de conservação da peça, né, de tratamento, até muitas vezes restauração, mas para a pessoa se questionar em que situação ela chegou até lá. Porque além dos espólios de guerra, né, durante as campanhas de colonização, os países colonizadores mandavam para os seus colonizados também muitas expedições. Aqui eles faziam escavações, viagens de estudos, né, que eles chamavam. Exploratórios. Né? Isso, com geógrafos, biólogos, desenhistas. A intenção era registrar tudo o que eles pudessem e levar o que eles pudessem para o país colonizador. Muitas vezes não foram só objetos, tá? Não foram plantas, animais, pessoas. Então, a nossa intenção aqui, assim como o Killmonger se questionou, lançar esse desafio para vocês se questionarem também quando forem em algum museu. E os próprios povos já estão fazendo esse trabalho de questionarem por que a peça, o artefato que pertence ao seu povo, está em um lugar tão não acessível para quem mora e para quem aquela história pertence. E esse trabalho de questionamento é um trabalho para oportunizar o acesso para dessas pessoas dos continentes africanos, né, às suas peças de origem. E com isso eles começaram, com esse questionamento, né, eles começaram a pedir a volta desses objetos para o país, a repatriação. E aí a gente trouxe 4 exemplos, mas vocês podem pesquisar pela internet, tem muito mais, inclusive aqui no Brasil. Então a gente trouxe 4 casos. O primeiro deles é o caso do busto da Nefertiti. O busto da Nefertiti, ele tá aí, tá sendo utilizado, inclusive, já foi utilizado fotos em livros didáticos. Ele é de um período histórico específico da história do Egito, e hoje ele tá sendo exibido já faz muito tempo, né? Ele tá sendo exibido no Museu Alemão Neuss. No museu, na Alemanha, né? E é uma grande atração desse museu. E faz pouco tempo, né, o governo egípcio pediu de volta essa peça para que ele fosse levado de volta ao país de origem. Como eles estavam passando por um período turbulento, né, da política, com o Egito, né, o Egito estava passando por um momento turbulento de conflitos no governo, a Alemanha diz que não considera legítimo o pedido e diz que não vai devolver. Então, a peça até então continua na Alemanha. Nosso segundo caso é o caso da Nigéria, que está pedindo de volta mais de 1.000 peças de estátuas e máscaras de bronze que estão na Inglaterra, eram estátuas que ornamentavam o palácio do rei de Benin. Benin, como eu falei, né, de povos africanos, Benin hoje é a Nigéria, né? Mas ele era um povo africano, um reino de um povo africano, que começou a ser constituído no século XII, por volta, né? E durante a campanha de colonização britânica, nessa região do Benin, eles levaram toda a parte de ornamentação do Palácio do Rei para a Inglaterra. Depois da independência da Nigéria, já, né, em 1960, eles já começaram a fazer o pedido dessas peças de volta. Até hoje eles têm toda uma negociação e há pouco tempo a Inglaterra fez uma proposta para a Nigéria de que eles emprestariam essas peças, não todas, né, provavelmente, para a Nigéria por um longo período, desde que a Nigéria construísse um museu que acondicionasse essas peças de modo que a Inglaterra acha que elas devem ser acondicionadas. Então, eles estão emprestando um negócio para a Nigéria que já era na Nigéria.
É como se, né, vou lá na minha vizinha, roubo a brusinha dela, aí pego a brusinha dela e uso por muito tempo, faço trabalho com ela, exponho ela para as amigas, e aí a vizinha pede de volta, afinal de contas é a brusinha dela. Só que aí eu digo que eu empresto para ela por um longo período a blusa que era dela, mas só se ela construir uma prateleira específica no guarda-roupa pra botar aquela blusinha. Eu tô brincando, né? Mas é basicamente isso. Resumindo. Então, ainda eles não... Essa proposta ainda não se concretizou. A gente vai ficar, né? Dependendo dos próximos capítulos. A gente pegou essas informações do vídeo da página da Playground Brasil, que vocês podem até lá olhar esse vídeo sobre as máscaras de Benin, e é bem interessante, porque eles mesmos colocam essa de, pô, como é que eles vão me emprestar um negócio que já era meu? Então vale a pena lá dar uma olhada. O nosso próximo exemplo é um relatório francês, esse é bem recente também, é do final do ano passado. O presidente da França, o Macron, pediu para 2 acadêmicos, né, uma era uma historiadora de arte francesa, o outro é um economista senegalês, para que eles fizessem um relatório com propostas de devolução dessas peças das culturas africanas que estão espalhadas pelos museus franceses. No final do ano passado, eles entregaram esse relatório e a intenção é de, em 3 etapas, que essas peças voltem para os países de origem. O Macron já decidiu, né, que 26 peças vão voltar, que eram do Reino de Benin, também já voltam para a Nigéria. Ainda não aconteceu, né, tudo isso é muito recente, mas a gente vai ficar acompanhando também o caso e traz para vocês fazer updates. Traz para vocês e vocês também podem acompanhar, né. Teve muita gente que questionou se essa devolução não ia ocasionar um esvaziamento dos museus franceses. Porque, por exemplo, o Museu Quai Branly, ele é todo embasado em peças de outras culturas. Só nesse museu tem mais de 90 mil peças da África subsaariana. Então as pessoas começaram a questionar. Vai acabar com os museus franceses. Só que essa não é a questão, como colocou a historiadora francesa que fez parte desse relatório. Vou ler para vocês o que ela colocou, porque é válido, é muito importante o argumento dela. Ela coloca que essa não é a questão do esvaziamento. Trata-se de equilibrar a geografia da herança cultural africana no mundo, em que os museus europeus têm quase tudo e os museus africanos quase nada. Então, essa é a intenção, né, dessa devolução das peças, né, de difundir próprio conhecimento das culturas africanas e dessas peças, né, para o mundo e principalmente para os países de origem. E nesse próprio relatório que eles colocam, eles dizem que eles recusam essa proposta que a Inglaterra fez para a Nigéria de empréstimo, né? Porque eles falam que se vão devolver, que a devolução seja permanente. Então, eles não concordam com essa solução que a Inglaterra encontrou. O nosso último caso é brasileiro, sobre o manto Tupinambá. Tupinambá era um povo indígena que vivia na época, né, do descobrimento do Brasil. Eles viviam eles viviam pelo litoral, do Nordeste, mais ou menos até o que hoje, né, o que hoje é o Nordeste, né, e até o que hoje é o Rio de Janeiro. Eles faziam esses mantos para utilizar em alguns rituais, todos eles muito bonitos, né? Eram mantos enormes, por quase 2 metros, por aí. Eles eram feitos de penas de pássaro para utilizar em alguns rituais. E durante a campanha de colonização portuguesa aqui no Brasil, outros países tentaram a sorte. Um deles foi a Holanda. Então, a Holanda, durante a tentativa fracassada de colonização aqui no Brasil, voltou para a Europa
com 6 mantos, e esses mantos acabaram se espalhando pelos países da Europa, alguns, né? Itália, França, Bélgica, Suíça, Alemanha, mas o mais conhecido, o que a gente tem informações, porque dos outros realmente não se encontra informações de onde eles estão, nem no museu, né, do país que até então a gente tem informação que ele está. E o mais conhecido é o que está na Dinamarca. Ele está lá no país desde 1689, no museu em Copenhague. Durante as comemorações dos 500 anos do descobrimento, a Dinamarca emprestou esse manto para ser exibido aqui no Brasil. Foi nesse contexto que os remanescentes do povo Tupinambá, os Tupinambá de Olivança, começaram a requerer a volta desse manto para o Brasil. Apesar de eles terem o apoio de organizações e associações para essa volta, a Dinamarca disse que nunca recebeu um pedido oficial do governo brasileiro para essa repatriação do manto Tupinambá. Então, a gente não tem essa informação de que se realmente o governo não fez o pedido, se essa é uma demanda só do povo indígena e o governo realmente não quer fazer, ou se a Dinamarca está fazendo a louca. Fechamos então com o caso do Brasil para incluir o nosso próximo ponto sobre a discussão da arte. Aqui, novamente, a gente não quer questionar o trabalho das pessoas que estão conservando ou até mesmo o direito de expor essas peças que existem no seu acervo, que são peças de arte para demonstrar culturas e, enfim, não é exatamente só querer culpabilizar, né? Não é essa a nossa intenção. Mas a partir do momento que o povo, de onde aquela peça é originário, a partir do momento que ele questiona e que ele entra em contato de volta e quer ter acesso de novo a aquelas peças, esse é o nosso questionamento principal, sabe? Qual a legitimidade desses outros estados para acharem que eles têm o direito de rejeitar esse pedido do povo a quem aquela história, aquele artefato pertenceu, né, historicamente. A gente, nesse caso que o nosso último exemplo foi um exemplo de uma peça que é um manto do Brasil, né, o manto Tupinambá. Nesse caso, a gente ficou imaginando se a Dinamarca fosse seguir o exemplo da Inglaterra e dizer que ia emprestar ou ia devolver para o Brasil a peça apenas se o Brasil seguisse certos requisitos ou atendesse a determinados requisitos que eles acham que são os ideais para que façam a devolução da peça. Não é difícil para a gente imaginar que talvez a gente tivesse dificuldade de ter um espaço que fosse atender aos requisitos deles, né? Até porque a gente tem na história recente do Brasil alguns casos como por exemplo do Museu Nacional, que queimou no Rio de Janeiro no ano passado. Um pouco antes tinha acontecido também um incêndio no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que esses casos recentes da história nacional até trouxeram à tona esse debate, essa discussão da questão do sucateamento dos nossos museus, né, dos nossos espaços culturais. A partir desses questionamentos, a gente começou a pensar o que então a gente pode fazer para tentar mudar essa situação e fazer com que seja mais difundido entre a nossa sociedade e as pessoas, né, esse hábito de frequentar museus e de ter contato com arte e com a história. E aí, pensando a respeito disso, a gente ficou tentando pensar em soluções, e uma primeira coisa que talvez você possa falar, que é mais óbvia na nossa sociedade, é você escolher os seus candidatos pensando se eles têm alguma proposta a respeito disso, se isso é uma preocupação e é uma prioridade para eles. Então, não só no âmbito federal, estadual, municipal, todo o nosso exercício da cidadania é uma questão que a gente devia se perguntar também e questionar os nossos candidatos a respeito de o que eles pensam sobre isso, se eles têm intenção em destinar recurso, em fazer projetos que fomentem essas iniciativas, né? Esse seria um passo, uma coisa que está ao nosso alcance para fazer, para que a gente consiga
ter mais investimento nessa área. Uma outra iniciativa que a gente acha que pode ajudar também a transformar esse cenário no Brasil é uma iniciativa mais micro, mas que também pode ter um impacto local e também nacional, que é você conhecer quais são os museus que existem na sua cidade e visitá-los também. E quando você tem a oportunidade de viajar para outras cidades aqui dentro do Brasil, também se interessar por saber o que tem ali, conhecer os museus daquele lugar, prestigiar esses lugares, levar sua família, fazer disso um evento também, porque assim a gente movimenta e vai tendo cada vez mais gente interessada, vai fomentando essa cultura de frequentar museus, de frequentar esses espaços, né, ocupar esses espaços. Porque às vezes o local ele não oferece só a exposição, tem diversas atividades acontecendo, de oficina, cinema, laboratórios, e você pode participar, e na maioria das vezes é de graça. Sim. Aqui nós moramos em Florianópolis, então a gente já resolveu trazer para vocês algumas opções que existem aqui em Floripa, que vocês vão ver agora. Esse é o Museu Histórico de Santa Catarina, ele fica no centro de Florianópolis, bem pertinho da Praça 15. Funciona no Palácio Cruz e Souza, que foi criado para ser a casa do governo. Ele tem 2 andares, ele conta com exposições que são temporárias e mais contemporâneas, e tem também algumas peças que são do século XIX, do século XX, tem mobiliário que é interessante, tem pinturas, e a própria estrutura arquitetônica é interessante para visitar. Também tem uma parte que é dedicada ao poeta Cruz e Souza, que dá o nome ao palácio, né? Nós visitamos em janeiro de 2019 e pagamos R$5. Essa é a Fundação Cultural Badesc, que fica também localizada no centro de Florianópolis. Nós visitamos a fundação em um sábado, a entrada foi gratuita e estava acontecendo a exposição Corpos Vinculantes do artista Sérgio Canfield. O espaço ali tem 2 andares e para essa exposição todos os ambientes estavam preenchidos com obras do autor. A gente viu desenhos, pinturas, escritos, tinha fotografias também, objetos, instalações e até um vídeo criado pelo artista. As exposições elas são temporárias e tem que dar uma conferida no site para verificar que exposição que está acontecendo. Eventualmente também a fundação disponibiliza algumas oficinas e cursos para a comunidade. Esse é o Museu Vitor Meirelles, que está funcionando aí temporariamente nesse espaço, perto do Shopping Beira-Mar, porque está sendo restaurado lá a casa que é do pintor, onde eles normalmente fazem as exposições. Ele está com um acervo um pouco limitado, porque o espaço ele é pequeno, mas ainda assim vale a pena visitar, porque tem obras bem legais. A entrada foi gratuita no dia que nós visitamos. Esse é o Centro Integrado de Cultura, que fica no bairro Agronômica. Ele tem vários espaços ali dentro, tem um cafezinho, tem um local que acontecem shows de vez em quando, e tem também o Museu de Arte de Santa Catarina, que é o espaço que a gente visitou. Nós visitamos a exposição do 6º Prêmio Marco Antônio Vilaça, mas quando esse vídeo for ao ar, essa exposição já não vai estar mais aqui no museu. Em fevereiro de 2019, vai estrear a mostra Rodrigo de Ar, 80 anos. No dia que nós fomos visitar era um sábado e não pagamos nada para entrar, mas isso depende um pouco de qual exposição, qual espaço que você quer visitar e qual dia que você está visitando. Então tem que entrar no site do Centro Integrado de Cultura para descobrir o que está acontecendo e quais os valores. De vez em quando eles oferecem também oficinas e cursos dentro do Centro Integrado de Cultura para a comunidade. Então, essas foram 4 opções aqui de Floripa, mas na verdade existem até outras que a gente vai deixar link aqui embaixo. A UFES que oferece também, a gente tem outras opções de lugares que vocês podem visitar, levar família. Se você vier aqui para Floripa fazer turismo, de repente visita esses lugares também, porque vale muito a pena. E sempre estão se renovando, né, nas exposições. Nas exposições, sempre estão mudando, sempre tem alguma novidade para você descobrir nesses lugares. Na UFSC, que a Dani comentou, é a Universidade Federal aqui em Florianópolis. Ela tem um museu de arqueologia e etnologia com um arsenal
O museu, né, de arqueologia, Museu de Arqueologia e Etnologia tem um acervo, né? Eu ia falar arsenal. Tá, aqui, né? Talvez tenha, né? O Museu de Arqueologia e Etnologia tem um acervo com várias peças da história indígena, e além do poeta Franklin Cascais também tem algumas obras que é um artista conhecido aqui em Florianópolis. Essa foram nossos questionamentos que a gente está deixando aqui para vocês. Na próxima ida no museu, faz esse desafio aí, se questiona e conta aqui pra gente, né, o que vocês acharam na cidade de vocês. Se tem museu, se tem centros culturais, se não tem, o que você pode estar, né, tentando ajudar para propor ideias de iniciativas para que surjam também, se não tem ainda na sua cidade, será que não tem gente interessada em fazer isso acontecer, em contar a história de vocês, em contar, às vezes, sei lá, a história de famílias, que enfim, tem tantas coisas para a gente criar ainda no mundo e contar a nossa própria história, se conectar com isso. Se não existe ainda na sua cidade, de repente, leve essa ideia aí para os seus amigos, para sua escola, para sua faculdade, e vamos tentar, né, fomentar isso, porque a gente tem muito a ganhar com isso, né? Se até o Temer fez o seu próprio memorial, o que você não pode fazer? Então esse foi mais um Arte Imita a Vida, aliás, o primeiro. Não sei, talvez. Esse é o primeiro. Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário pra gente. Se você concorda, não concorda, dá sugestões de lugares onde a gente pode ir nas próximas viagens. Isso. E era isso. Tchau!